começar a dar abertura no nosso evento aqui. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar essa apresentação agradecendo a todos vocês que estão presentes aqui, organização, colaboradores e todas as pessoas. E esse agradecimento, em primeiro lugar, é porque é o nosso assunto, né? O assunto água, um assunto que aqui agora, nesse momento, nos une e nos iguala em nossa função humana e difunde o desejo de vida e permanência que deseja todos nós, seres humanos. Acredita, né, gente? Bom, eu pedi para dar uma geral, uma da história da água, das questões transformações do mundo e da humanidade. Então, eu pensei em começar um pouco sobre as águas brasileiras. Bom, desde o Brasil hoje, que a água é considerada um meio de propriedade privada. Ela pertencia às pessoas que tinham a propriedade da terra onde existia água. O acesso público aos mananciais, eles eram determinados por decretos, né? Existia a obrigação de proporcionar acesso às pessoas, né? E existia também preocupações com a proteção das nações para um futuro. Até o século XIX, a água era um grande problema social, porque o fornecimento era feito somente em pontes públicas, em chafariz, na questão do onde as pessoas pegavam água. E existia também, já naquela época, grandes momentos de contaminação dos mananciais, porque não havia saneamento, o esgoto era lançado nos quintais das casas, eles eram infiltrados, e contaminavam os lençóis, a população não tinha acesso já naquela época do passado à água contaminada. Então, esse era um dos grandes problemas. Na década de 30, aqui no Brasil, foi colocado o Código das Águas, que já conta algumas ações que eram necessárias para regulamentar o uso da água e proteger os mananciais. Mas ainda nessa época não existia a noção de gestão, que é uma noção que é muito forte nos dias de hoje no Brasil. De acordo com o Código das Águas, o proprietário do terreno, ele ainda tinha esse poder de acesso direto à água, e a água pertencia a ele ainda. Porém, por esse código, ele já tinha que agir pensando nos outros. O dono também poderá apropriar-se por meio de postos, galeries, das áreas que estão debaixo da superfície do seu prédio. Portanto, não prejudique o aproveitamento existente, nem perigue o resíduo sobre o uso natural, as águas dominicais, públicas, ou particulares. Então, essa noção de um outro também usa, nós começamos a ser introduzida nas políticas públicas. A Constituição de 1988 está radicalmente desfavorando, porque através dessa Constituição a água deixa de ser uma propriedade privada e transforma-se num bem público, de domínio da União e outros estados. Ora, se a água se transforma num bem público, ela se transforma num bem de quem? Nosso, gente? Que a coisa pública é a nossa coisa, É isso? Então, ela deixa de ser um proprietário do terreno para passar a ser da coletividade. A Constituição requer aqui em diversos momentos, que o meio saudável é o direito de todos. Ela aponta
vários momentos também, a importância da participação popular nos processos decisórios sobre a questão da água, ela aponta a necessidade do processo de desenvolvimento local do nosso país até então, e ela garante, né, a função social de propriedade do nível ambiental e o papel dos municípios no processo de gestão no nível local. Aconteceu, né, esse conceito de gestão, ele foi definitivamente introduzido nas políticas públicas. Gestão, administração, né? Então, nós temos aí vários entes responsáveis pela gestão do bem que é público, água, federação, os estados e os municípios. E nós vamos ver que não só eles. Gente, a legislação, o arcabouço de leis que existem, que são proteger o meio ambiente e a água é enorme, todos baseados na Constituição Federal. Entre outras leis, a gente tem essa lei de 1997, que institui uma Política Nacional de Recursos Hídricos, que tem, um dos seus objetivos, assegurar a população a existência de disponibilidade de água em quantidade e qualidade adequadas e suficientes. Uma outra lei, já agora essa do Estado de Minas, que institui a Política Estadual dos Recursos Hídricos, assegura o controle pelos usuários naturais e futuros e o número satisfatório da água em qualidade e quantidade. Bom, se a gente tem nessa lei federal o acesso à água de qualidade garantido, a gente já tem na nossa lei estadual, gente, a presença dos usuários da água nos processos de gestão. Quem são os usuários da água? Nós, né? Então, ela abre essa perspectiva da participação popular, bem como de empresas, indústrias, e também são usuários de água. Quem é usuário hoje? Todo mundo junto. Então está na nossa mão também. Bom, isso aí que eu vou para vocês é um pouquinho da legislação. Agora, qual é a nossa realidade? No Brasil, existem 5.531 municípios, 1,15% dos habitantes têm esgotos tratados. 90 milhões de habitantes não têm direito de esgoto ligado às suas residências. Esse é o Brasil de hoje. 100 milhões de esgotos por dia são colocados nos rios. Isso é representado, gente, quando é 60% de internações hospitalares é devido ao contato com água contaminada. 50 milhões de habitantes não têm água encanada ou não recebem poluída. 50 milhões de habitantes não têm coleta de lixo. A maioria do lixo é jogada a céu aberto ou no chão. Isso significa o quê? Que todo esse lixo está mal depositado, está fazendo o quê, gente? Contaminando manancial. Tá? Então, a gente tem a lei, vocês viram como é bonito, né? Todo mundo tem assegurado, é público, é de todos, né? E a realidade é uma outra pessoa. Então, a gente tem o quê nessa situação? Uma situação de conflito, né, gente? De crise. A crise atual hoje aponta nessa direção. A distância entre a legislação prevê e a realidade gera conflitos com o uso da água. A ineficácia ou a inexistência de gestão do uso das águas gera conflitos igualmente. Se a gente não tem regulamentação, a gente tem conflito. E se for a regulamentação não existe conflito, mas é não conflito. Interesses econômicos, muitas vezes, sobrepujem os direitos sociais. Então, por mais que as leis nos garantam o acesso à água de qualidade, e quantidade suficiente
nossa vida, o que é a organização real? Os interesses econômicos eles estão sempre na frente dos interesses de cada um de nós, que é criar pura em quantidade. Né? E por que acontece isso? Porque muitas vezes a degradação ambiental ela é justificada por padrões assim, utilidade pública, interesse social, desvia-se o valor, desvia-se o foco, e então o desenvolvimento, que é uma palavra que o significado hoje, o desenvolvimento em país econômico, né, a gente acaba permitindo, ou se permitindo, frente à degradação de recursos, né, que são assim, fundamentais para a nossa existência. E aí, aproveitando essa questão do desenvolvimento, eu gostaria de fazer algumas questões para a gente pensar. Algumas questões assim, para a gente estar desfazendo um pouco conceitos que nós temos, que nós aprendemos, que a gente não tem certeza do que significam. Né? E por a gente não pensar no que significam, é que existe essa grande distância entre a lei fala que tem que ser e o que é de fato. Né? Porque a gente já está muito grande essa contradição, essas coisas. Então, esses devem ser os pontos aí. A maior parte de existência das sapiens, nós, né, foi vivida em função da nossa sobrevivência. No início de tudo, gente, que por muitos séculos, a gente estava preocupado com o quê? Em se agregar, em se alimentar, em se proteger. O Homo sapiens, ele vivia de uma maneira integrada ao ambiente. Ele retirava o ambiente as coisas que ele precisava, mas ele vivia de uma maneira mais integrada no mundo natural. Né? O mundo é muito pouco artificial, né? No começo da existência do Homo sapiens. Então ele vivia integrado aos ecossistemas, mas ele demonstrava capacidades de nos transformar em seres diferentes de outros seres. Nós sempre fomos capazes de produzir cultura. E através da cultura, a gente age sobre o ambiente e transforma as paisagens. Através da cultura, a gente criou para nós criamos para nós um ambiente artificial. Então, a gente nós vivemos hoje na cultura natural, gente. A gente pega as coisas da natureza, mas a gente vive um ambiente praticamente artificial. Cidades são ambientes artificiais, né? Até na natureza, as lagoas, as as coisas que a gente foi criando através da cultura para sobreviver. Bom, os impactos da ação do homem sobre o meio passaram, com o advento da modernidade, a configurar uma crise ambiental global. Então, como é que aconteceu essa forma de modernidade? Estamos falando do século XIX, tá? Depois da Revolução Industrial, no século XVIII, a gente tem a invenção das máquinas e tal, e a produção em escala, a burguesia, e aí a criação dos mercados, né? Então a gente tem o século XIX como uma época-chave para a gente entender essa crise que a gente vive nos dias de hoje. O século XIX é um período de grandes mudanças no mundo. Foi o século que surgiu da ciência moderna, os saberes, até então eles eram saberes universais, né? A pessoa não estudava só matemática, ela estudava matemática, ela estudava astronomia, ela estudava o corpo humano, né? Tudo para a formação, estudava a ciência da natureza, tudo para a formação de uma pessoa. Né? Na época da fragmentação dos saberes, o que aconteceu? As pessoas começaram a se especializar. O saber começou a ser dividido. E a gente começou, então, a perder a conexão entre esses saberes. A gente começou a perder o fio, né? Pegaram o nosso caminho, cortaram um período e a gente ficou, ao longo do tempo, sem a vida para costurar esses pedacinhos. E é o que
dias de hoje, refazer esses caminhos e tentar juntar os conhecimentos para o nosso próprio bem. A partir do século XIX também, ciência, positivismo e tal, os homens passaram a acreditar na ciência, na tecnologia, como coisas capazes de resolver todas as suas dificuldades, todas as suas necessidades. A revolução industrial que tinha começado as mudanças, ela estava já em segunda, terceira fase, com essas mudanças elas foram muito aceleradas. A revolução elétrica, a revolução elétrica, aconteceu muitas mudanças. Foi o século da descapitalização. O que é isso, gente? Altera o sentido dos homens com relação ao entendimento deles no mundo. Altera o sentido do homem com relação à natureza. Bom, se até então eu acreditava que o conhecimento metafísico direcionado à existência dos homens, a partir do século XIX, o que acontece? Esse papo de Deus, de ecolagem, esse papo de força da natureza, ecolagem, então o que vai resolver para nós? É só a ciência, tecnologia. Vamos desenvolver ciência e tecnologia e a gente vai viver muito bem, obrigado. E a gente tem também o outro desenvolvimento da terapia. Karl Marx, ele tem essa frase, uma frase célebre, que eu gosto muito, que ele fala assim, que os burgueses, eles foram os primeiros a mostrar que a atividade humana é capaz. Até então, o ser humano, aumentando o mundo e tal, só a ação dele sobre ele ainda não geraram tanto impacto ambiental do que aquele que começou a ser gerado a partir do século XIX, com essa burguesia já dominando os meios de produção, os recursos naturais, as formas de trabalho. A burguesia foi praticamente breve, gente. Existe uma história da Terra, a gente teve história de burguesia, a partir da Revolução Industrial, é uma história breve, ou mesmo nós de 19, 20, 250 anos, Então, 250 anos, mais ou menos, ela gerou um poder de produção mais massivo que as outras gerações anteriores e jamais conseguiram. Nessa época, começa a ter a tentativa de submeter as forças da natureza ao homem, ao maquinário, começar a ter a aplicação da química, na agricultura, na indústria, a canalização de rios, populações inteiras que começaram a ser expulsas dos seus habitats, ou seja, nós começamos a interferir de uma maneira mais impositiva, mais forte no mundo natural, já começamos a alterar a qualidade daqueles recursos todos que funcionam na natureza aí para a gente usufruir. Ao longo do século, a gente tem que desenvolver ecológico, graças aos programas ambientais, que aumentam a quantidade de qualidade de recursos naturais e estado humano. Graças aos programas sociais, desenvolvendo a concentração de recursos e compartilhamento da pobreza com muitos. Só que nesse meio tempo, de lá para cá, várias coisas negativas aconteceram, mas também surgiram vários movimentos de mobilização que faziam críticas a esse modelo, que não é só um modelo econômico, é um modelo social e é um modelo cultural que existe no nosso mundo hoje. E no esse é um mundo capitalista ocidental, que é onde nós vivemos. O Ocidente, capitalismo. Os motivos para a gente pensar. O desenvolvimento, gente, então, ele lembra do século XIX, da indústria, do desenvolvimento da indústria química, até a ciência da ciência e da tecnologia. Então, o desenvolvimento da sociedade foi baseado
sabe-se que o progresso ele é infinito. A gente tinha crescendo desde sem limite. Bom, isso foi na década de 60, porque quando chegou a década de 60, o que ia começar a perceber? Os próprios capitalistas começaram a perceber. Os recursos naturais, eles são finitos. Nessa época, a crise do petróleo, ela já começava a aparecer olhando de fora, mas aí eu não tinha posto total a cabeça de fora, mas ela falava, ó, eu aqui, gente, olha, eu vou acabar, tá? Então, os próprios capitalistas viram que eles usam os recursos naturais de uma maneira que a gente começa a fazer uma forma. Tudo tem limite. Então, a partir daí, tem um movimento chamado Clube de Roma, que foi também o eles começaram a ver que havia, sim, limites para o desenvolvimento econômico. Tá? Aí, essa primeira, eu não conseguiu. Até hoje, eu, por exemplo, a passou na televisão, eles foram políticos, discutiram isso, todo mundo já viu isso. A partir daí, da década de 60, gente, vários estudos em relações políticas e a ação de acordo com países industrializados de discutir os limites do crescimento econômico indefinido, como que tem então. Nessa época foi criado esse conceito, ele tinha uma conta de outras pessoas praticamente, desde o movimento sustentável. Aí esse conceito de desenvolvimento, eles colocaram esse conceito sustentável, que deveria significar não, eu não preciso. Só que para a gente crescer e não morrer, não acabar, a gente vai crescer de maneira a assegurar, sustentar o nosso crescimento. Se a gente acabar com tudo uma vez, a gente mesmo que vai ocupar o meio sustentar. Então, vamos crescer com mais bom, na década de 60, gente, foi um grande marco. Foi uma década que foi feita de mais pessoas, denunciado dos geradores, a contaminação das áreas, do solo, da água, As pessoas também começaram a morrer de câncer por conta da química lançada no ambiente. Então, a década de 60 foi uma década muito interessante, a década da cultura, vários movimentos de cultura nasceram, questionando o movimento de desenvolvimento econômico até então gente. Então, a grande visibilidade a partir daí, a necessidade de transformar a relação humana-natureza. Que relação é essa, gente? Aquela relação criada lá no século XIX, que o homem deveria dominar a natureza. Dominar a natureza de acordo com as suas necessidades. Então, foi na década de 60 que isso começou a ser questionado. Cada vez com mais força, várias regulamentações começam a ser criadas no sentido de prevenir os danos que o crescimento do desenvolvimento econômico gerado, e todas essas manifestações culturais, todas as interações da cúpula mundial, que passou a se produzir, acabaram criando a legislação de proteção ao meio ambiente. Então, nós temos aí a existência de dois princípios que norteiam as políticas públicas de preservação do meio ambiente. O princípio do produtor locador, usa a palavra aqui naquele lá, que o caso é o mínimo, ele está escravando, que é alguma coisa que pertence ao mundo, e a lei vai ser comunitária. Esse é o princípio do produtor locador. E o princípio da prevenção para o solo, o princípio da prevenção para o solo. Que seria qual? Se existe a menor possibilidade de dano, se existe um risco de degradar a natureza, daquela parte que é essencial à vida, o empreendimento não deve ser feito. Isso é por quê, gente? Porque como é que a gente vai valorar o
dano ambiental. Quanto custa o dano ambiental? É pagar como? Quanto custa a instalação? Quanto você vai ter, mas você vai cobrar isso? Né? Outras pessoas, né, que colocam com relação a essa questão do mercador, isso aqui foi o mais fácil que falou, o pensador na área ambiental, que é muito interessante. Ele fala assim: parece-nos perigoso governos legitimados apontados no ambiente que põem em causa o funcionamento dos ciclos ecológicos, dos quais depende a reprodução dos recursos renováveis. Se estes atentados tiverem caráter irreversível, o dano passa a ser irreversível. Gente, tem coisa que não dá para consertar. Uma vez estragado está. Né? Tem coisa que não conserta mais. E a água é uma dessas coisas que, uma vez poluída, uma vez contaminada, ela pode ser melhorada, independente de processo químico, de ciência, de tecnologia. Mas será que ela pode ser pura? Será que a gente consegue uma água de qualidade que possa proporcionar a vida da terra para nós? Então, é uma coisa que a gente tem que fazer pensando. O paradigma da produção, ele acaba sendo melhor. O pagamento da produção, ele acaba sendo negativo e eficiente entre os consumidores. Né? Por exemplo, o que joga água contaminada no rio vai ser comprado, vai ser montado e vai muito. Quem trabalha essa luz? Você acha que o empresário? Está tudo bem, somos nós que consumimos sapato, eles falam que o desenvolvimento retirou o envolvimento que os seres humanos tinham com o mundo natural.
dando vocês diante de livre, outros sistemas e tal. Então, nós estávamos envolvidos com o mundo natural dele, tirávamos o quê? Aquilo que necessitávamos para a nossa sobrevivência. Na medida em que desenvolvimento foi acontecendo, nós deixamos de estar envolvidos com o mundo natural para ficarmos envolvidos com o mundo artificial que nós criamos através da nossa cultura. Entendeu? A visão do que é? Então, a gente sai do mundo natural na mesma medida que a gente cria o mundo artificial. Só que, neste processo de desenvolvimento humano com relação ao mundo natural, as coisas do mundo natural que sustentaram e sustentam a nossa vida passaram a ficar ligadas ao segundo, terceiro, quarto plano do nosso entendimento. Quando nós vivemos um ambiente artificial, olha, uma pessoa da cidade, eu já estou entendendo que a crise da água chegou a ficar, né? Agora, você pensa, há uns 20 anos atrás, uma pessoa que nasceu, viveu a vida inteira morando num apartamento numa cidade grande. Ela pensa onde vem a água na banheira? Jamais. Vamos esperar a banheira, claro que é a banheira, né? Mas até a água chegar na banheira, o que acontece? Então, a gente vai perdendo assim, os valores desse lugar também, desse processo de mudança, de desenvolvimento, os valores também foram mudando. Então, a proposta é a seguinte, que a gente, muito antes de estar falando desse desenvolvimento, que a gente comece a pensar em envolvimento, em tornar a envolver, tornar a nos envolver com o mundo natural. A gente deve promover um envolvimento próprio, que é o quê? É a gente saber que a lógica do capitalismo destrói a natureza para transformar em mercadoria. O que é mercadoria? Algo formado de valor econômico. Hoje em dia, a grande maioria das coisas que compõem o nosso universo são voltadas de valor econômico. Sem dinheiro né? Capitalismo. O capitalismo, gente, ele é um sistema econômico, social, político, cultural que é dotado de uma insustentabilidade generalizada. Por quê? Porque ele se baseia na exploração de recursos não renováveis, na exploração de recursos humanos. Não precisamos ir longe para ver isso, né? O nosso mundo hoje basta ligar a televisão para a gente ver. Crise. Esse papo de crise já está na década, né, gente? Esse papo de crise já é década. Então, existe hoje a necessidade de mudar paradigmas, mudar modelos. Para isso, a gente tem que passar por uma profunda transformação cultural. Nossa humanidade hoje, gente, está naquele limite, naquele limiar, onde a gente está tendo a necessidade de retomar valores antigos, retomar a simpatia e o envolvimento com todas as coisas, inclusive, principalmente, com o mundo natural. Só não falei com relação, acho que não vai levar agora, né? Mas é só uma coisa assim, gente. Quando a gente fala cultura, todo mundo pensa logo em cultura internacional, não é? O show, a cultura, patrimônio, é cultura, né? Só que cultura é também a marca do povo que foi levantada para o capacitar. Cultura é também o agrotóxico que foi na plantação da batata. Cultura é também
mencionado cultura também a coisa estética. Cultura não é muito menos construída essa história, uma coisa ou outra coisa. Tudo o que nós fazemos, todas as nossas ações compõem o nosso padrão cultural. Algumas coisas do nosso padrão cultural a gente deve realmente transmitir para as próximas gerações. Outras coisas temos a obrigação de transformar para que as próximas gerações possam existir. Então, tanto a cultura do corpo quanto do meio. O que diferencia é o parágrafo, a noção do patrimônio. O que é patrimônio? É aquilo que a gente deixa de consideração que vem depois. Então, aquilo que a gente considera patrimônio, aquilo que é importante do nosso grupo, esse lanche, o que é importante para falar com nossos grupos é dizer que nós somos, tá? Só uma vez. Bom, qual é o caminho, gente? Eu desejável e impossível, né? A gente deseja tudo de bom. Talvez conseguir de bom necessariamente não seja possível. Então, a gente tem que procurar um caminho ali que nos leve a uma coisa ou a outra, né? Porque senão é muito difícil. A gente não tem essa máxima de pensar global e agir local. É muito interessante. Cada um de nós pode contribuir no seu dia a dia, no seu espaço, né? Somente as suas pontuais, elas podem não resolver o problema como comunidade, que é esse problema de degradação ambiental, em massa de degradação ambiental global que a gente está assistindo hoje. Então, por uma proposta negra, por uma proposta cética, vai resolver o problema da terra, do planeta, da humanidade? Não vai, claro que não vai, mas vai ajudar a melhorar o quadro que você está. Se cada um fizer uma coisa para melhorar, o resultado vai ser bem positivo. Então, uma outra coisa, a gente tem que ter a mente aberta e olhar longe. As transformações são fundamentais, não somente na economia, na política, na ciência, mas a gente tem que ter uma transformação de postura, uma transformação que marca do coração, não só da cabeça. A gente sabe que precisa mudar, mas a gente tem que pegar isso para nós, com amor e com cabeça, né? O ser humano precisa resgatar sua verdadeira essência, cara, solidária e amorosa. Porque, gente, quando ele estava mais no mundo natural, pode ser bem artificial, por que será que o ser humano conseguiu sobreviver, procriar, se desenvolver até chegar hoje? Certamente não foi só como estudo. Tem tido uma união aí nesse caminho. Bom, depois disso tudo e a água, né? O que está rolando com a água hoje? Além de ser um grande problema, né? Cumprir aquela lei lá que fala sobre o que ele criar uma quantidade de qualidade, né? Além desse problema, hoje, a água se apresentou uns grandes dilemas, assim, a luta pelo controle da água, né? São os grandes dilemas do século XXI. A água hoje está sendo chamada de azul pelas empresas transnacionais que querem transformá-la também numa commodities. A mercadoria, uma commodities é uma mercadoria, negociar as coisas de valores. Então, esse é o movimento mundial hoje. Aliás, a água é cara, né, gente? O litro de água é muito mais competitivo do que se a gente for pensar. Uma garrafinha de água de 500 ml custa R$2,50, R$2,50, o litro de muito mais. Então, a água, como negócio, a tendência da água se transformar num negócio, né? E a gente tem um mapa biológico do São Tomé brasileiro. Eu queria tentar esse mapa dos municípios para a gente comparar, né? Como São Tomé é azul, como o mapa de São Tomé é azul. Vocês vejam bem. Olha, o território desse, gente, colocado. Olha a quantidade de velocidade que tem. São Tomé é cabeceira de nascente. Então,
é para a gente pensar. Educação da cidadania, seu significado em compromisso, e para dar uma resposta, que o Manuel já fala, eu peguei esse trechinho aí no aluno, que é o grande pensador, que fala assim: numa democracia não há existir umas poucas pessoas treinadas que saibam o que está acontecendo ao seu poder, ao seu redor. Devem existir também cidadãos alertas e insistem em que o conhecimento, a pesquisa e a ação estejam adequadamente integrados. Muito mais do que uma democracia, há uma coisa terrível, é a nossa vida. E mais uma vez,